Vamos lá. Lula mantém justiça e segurança pública. Deixa eu tirar aqui da tela esse amarelinho. Juntas para evitar criação de Ministério Quartel. Além de aumentar custos, separar as áreas em duas pastas geraria pressão pela ocupação dos cargos pelas polícias, muito próximas de Bolsonaro. Fábio de Sá e Silva, professor especialista em temas de direito, para a gente ficar acompanhando aqui. Deixa eu tirar mais um gadinho aqui. Mas muito obrigado pela audiência, viu, gadinho? E você vai passar nervoso mesmo assistindo as nossas lives. Muito obrigado mesmo por nos acompanhar. Ao longo da corrida eleitoral de 2022, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva assumiu por diversas vezes o compromisso de desmembrar o atual Ministério da Justiça e Segurança Pública em dois. Alegava ser necessário dar prioridade à segurança. Passadas as eleições em 9 de dezembro, pouco antes da despedida do Brasil da Copa, o petista alterou a sua orientação no que alguns viram como a primeira quebra de promessa de campanha. Lula anunciou a manutenção do desenho adotado por Bolsonaro de um ministério único a ser chefiado pelo senador Flávio Dino, do PSB maranhense. Em entrevistas à imprensa, Dino disse que a manutenção do modelo de Bolsonaro foi proposta pela equipe de transição após ponderar melhor sobre os efeitos do desmembramento. O fundamento, disse o futuro ministro, é a necessidade de integração entre justiça e a segurança pública como esferas da atuação do Estado. Afinal, de pouco adianta a polícia agir numa direção e os tribunais ou o Ministério Público agirem em outra. Uma boa política de segurança pública requer sinergia entre as diferentes engrenagens do sistema, o que reter os dois temas na mesma pasta ajudaria a promover. A fala de Dino soa razoável, mas na verdade é que não existe fórmula exata para se organizar governos, havendo prós e contras em modelos com maior ou menor concentração. Criar ministérios específicos pode ampliar custos, não só financeiros, o que costuma interessar mais a imprensa, mas de coordenação, mas também ajuda a dar visibilidade às pautas e permite maior especialização e agilidade na gestão. Dividir foi a solução adotada, por exemplo, na economia, área em que Lula sinalizou o desmembramento da superpasta ocupada por Paulo Guedes, em nada mais que 3 unidades: Fazenda, Planejamento, Indústria e Comércio. Nesse contexto, a opção de Lula por um Ministério Único para a Justiça e Segurança Pública parece fundamentada em mais razões práticas do que teóricas. Uma delas, se não a principal, é a ocupação em massa por policiais e outros agentes do setor dos cargos e funções comissionadas do atual Ministério da Justiça e Segurança Pública, uma realidade com a qual a equipe de transição certamente deve ter se defrontado. Essa prática teve início ainda nos governos do PT, mas se consolidou nos governos de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Eu quero ressaltar aqui que isso aprofundou muito com aquela GLO, Garantia de Lei e Ordem, na ocupação militar do Rio de Janeiro, que é o estado do Jair Bolsonaro. Berê falou aqui, para o Lula manter o Múcio, eu acho que tem algo que não sabemos sobre os militares. Temos que ficar atento mesmo, porque o Exército é, de fato, uma grande vergonha. O Ministério não divulga dados precisos sobre o perfil dos ocupantes em seus cargos e funções, mas quem anda pelos corredores do Palácio de Justiça sabe que hoje o prédio mais se parece com um quartel ou batalhão. A criação de Ministério de Segurança Pública agravaria o cenário, gerando pressão para que as polícias fossem ali acomodadas, numa divisão espaço entre juristas do Ministério da Justiça e polícias no Ministério da Segurança, o que colocaria em risco, se é que não subverteria de vez, a capacidade do terceiro governo Lula de construir um legado próprio no combate à violência. Policiais podem trazer uma contribuição importante para a formulação e implementação de políticas de segurança, mas elas não podem ser de matéria exclusiva da polícia. Pelo contrário, uma boa política de segurança envolve ações públicas e sociais de prevenção, elaboração de planos e pactos integrando União, estados e municípios e produção de bons diagnósticos sobre a dinâmica da violência nos territórios. Isso tudo demanda a capacidade de diálogo com ativistas de ONGs, universidades e setores como educação, saúde e assistência social nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. Os policiais não têm treinamento para isso. Além disso, nas intensas disputas corporativas entre as diferentes polícias, da maneira que a ocupação de cargos e funções, por exemplo, por policiais civis, gera uma demanda de representação por policiais militares, com o qual o governo passa a ter que lidar. Com toda uma estrutura nova a ser ocupada, o Ministério da Segurança Pública desmembrado poderia facilmente sucumbir a essa lógica de loteamento. Por fim, é inegável que as polícias se tornaram muito próximas do bolsonarismo. Aqui uma aspa minha, tá, gente? A gente falou aqui em lives anteriores.
a segunda temporada do podcast da Juliana Dalpiva. Fala sobre o envolvimento do Bolsonaro com as milícias. Fala sobre, inclusive, como o Bolsonaro se aproximou das polícias a partir do massacre do Carandiru aqui em São Paulo, tá, gente? Não foi nem lá no Rio de Janeiro. Depois, no Rio de Janeiro, ele vai apoiar os motins, e aí ele se aproxima de 2 policiais que se tornam milicianos. O Adriano da Nóbrega, que foi executado na Bahia, e o Fabrício Queiroz, que vira o faz tudo e também uma das pessoas envolvidas no suposto escândalo aí da rachadinha. Vamos continuar acompanhando aqui para entender tudo. Como ficou evidente pela atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições e pela não reação das diversas polícias aos atos golpistas que se seguiram às eleições. Tomará tempo e energia para política para desfazer essa associação. Até lá, a tarefa do governo Lula em relação às polícias é subordiná-las à lei e aos governos eleitos, ou, como Dino tem feito, fazer delas uma verdadeira burocracia. A criação de uma pasta que, em maior ou menor grau, acabaria inevitavelmente controlada por policiais poderia comprometer esses esforços. Isso se a pasta não se convertesse num instrumento para entrincheirar o bolsonarismo no Estado. Como disse Lula na campanha, a segurança pública deve ser uma prioridade no novo governo. Foi o fracasso das gestões do PT no setor que deu combustível a políticos de extrema-direita, como Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, cujas propostas de armamento da população civil e licença a policiais para matar são tão inócuas quanto atrativas para amplos segmentos da população. Apesar da queda nos índices de homicídios, o Brasil continua sendo um país violento e algumas formas de violência aumentaram, como a violência de gênero, estavam falando do Gustavo Mendes agora há pouco, o crime organizado na Amazônia e as mortes por armas de fogo em conflitos interpessoais. E a legislação atual, um dos poucos legados positivos do governo Temer, atribui ao governo federal a tarefa de coordenar uma política nessa área, o que torna menos plausível a saída adotada no governo Dilma de dizer que a segurança é matéria de competência dos estados. Tudo isso convidaria a criação de um ministério próprio para a segurança pública. Mas decisões políticas têm seu contexto, e se na desafiadora transição para um país pós-Bolsonaro criar esse ministério significaria permitir a colonização da pauta pelas polícias, é melhor trabalhar com o que temos. Muito boa matéria aqui, muito boa reflexão do Fábio de Sá e Silva.